Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Análise das demonstrações contábeis. Hoje falando de quocientes de rentabilidade e lucratividade, videoaula 8. Lembramos que é de suma importância que vocês assistam às videoaulas anteriores, tá ok? Esta aula é dirigida para você que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que é profissional da área e quer se aprimorar mais nesses conhecimentos. Vamos lá. A nossa agenda é a seguinte. Vamos falar de giro do ativo operacional, margem bruta, margem operacional, margem líquida, retorno, rentabilidade do ativo sobre o investimento total, payback e retorno e rentabilidade do ativo operacional e retorno ou rentabilidade do capital próprio. Essa aula é de suma importância, porque sempre quando analisamos as demonstrações contábeis de uma empresa, precisamos saber qual a rentabilidade ou lucratividade dela. E esses quocientes são muito importantes, são determinantes para você até decidir se quer investir numa empresa ou não, né? Ou quando você vai analisar algum balanço de alguma empresa para você aceitá-la como fornecedor seu e assim por diante. É de suma importância isso, né? Lembrando que essas aulas são teóricas, mas dentro de cada aula dessa nós fazemos exercício de fixação e exercício de assimilação. E é muito bom estar com você novamente, ok? Assista com toda calma. Evidentemente, você tem o recurso de repetir várias vezes essa mesma aula para você ter uma aprendizagem melhor. Tá? Se tiver alguma dificuldade, você pode me consultar via o meu e-mail, né? Então, inscreva-se no canal, é de suma importância, compartilhe com suas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, mande para mercedes@gmail.com e teremos imenso prazer em respondê-lo. Ou então você faz o próprio comentário lá, sua dúvida lá no próprio YouTube, né? No próprio YouTube, né? Análise por quocientes, veja. Vamos lembrar um pouquinho, né, para a gente ver. Aqui eu já tenho o balanço patrimonial, aqui eu tenho o ativo, passivo e PL, simplificado, né? Aqui eu tenho a aplicação de recursos e aqui eu tenho a origem de recursos, quer seja recurso de capital de terceiro, quer seja recurso de capital próprio, né? Lembre-se, é importante a gente se lembrar dessas coisas, tá ok? E aqui você tem a DR, que partia aqui da receita bruta até chegar ao lucro líquido, né? Eu coloquei aqui no meu um LAIR, que é lucro antes do imposto de renda. Também poderia ter aqui antes o LARGIR, né? Lucro antes de juros e imposto de renda. E também falei aqui sobre recursos não correntes, né? Recursos não correntes seria eu pegar o capital próprio e somar com o exigível a longo prazo, né? Vez por outra, nós vamos precisar. Tá? E aqui nós temos, então, a nossa referência seria o balanço patrimonial IDR. Esses quocientes de rentabilidade e lucratividade, ele trabalha com essas duas peças importantes, né? Que seria o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, né? Então, quando eu penso em análise de quocientes de rentabilidade e lucratividade, eu estou pensando em medir os recursos, os retornos de capitais por meio de lucro ou receita, né? Então, tem o juro do ativo, como nós colocamos lá no início, né, na nossa agenda. Então, vamos tratar desses tópicos. Lembrando que para cada tópico desses que a gente está tratando, nós faremos o exercício de assimilação, de importância vital. E vamos tomar como base um conjunto de dados de um balanço, tá ok? Para poder seguir a mesma linha, o mesmo raciocínio, né? Então, vamos primeiro aqui, giro do ativo, né? O que quer dizer o giro do ativo? O giro do ativo é quando você divide a receita líquida pelo ativo. Eu quero saber essa relação entre receita líquida, ela está lá na DR e o ativo está cá no balanço patrimonial, né? Então, a receita líquida, né? Na verdade, eu estou querendo medir a velocidade com que é gerado pela receita líquida de que as vendas devolveu à empresa o investimento total do seu ativo. Então, eu estou preocupado com a receita líquida de vendas devolveu à empresa o investimento total do seu ativo, né? Então, é fácil de perceber que quanto maior, melhor, né? Então, nosso exemplo, veja, tudo que a gente falar daqui para frente, vamos tomar como base os mesmos dados, ok? Então, vamos supor que nessa empresa a receita líquida foi 200 mil, o valor do ativo é 125. Daí, aplicando a fórmula, de uma maneira bem simples, aqui é uma divisão,
Receita líquida 200 dividido por 125 deu 1,60. A pergunta é, o que isso representa, né? A interpretação é bem simples, né? A receita líquida de 2021 deu um retorno de 160% sobre o investimento total do ativo. Ou seja, para cada R$ 1 do ativo, nós recuperamos 1,60, né? Foi a receita líquida recuperou 1,60, por isso que é 160%, né? E também é muito fácil de deduzir que quanto maior, melhor. Se por acaso você estiver analisando o balanço e você tiver em mãos também o ano anterior, né? Então você pode usar o ativo médio. O ativo médio seria o ativo do ano anterior, do final do ano, e o ativo do ano que você está analisando. Então, pegasse aí 2020, 2021. Eu pegaria o ativo de 2020 e o ativo de 2021 e dividiria por 2. Então, ativo médio, né? Caso contrário, você pega o ativo. A única coisa que a gente lembra, se você pegar o ativo, para tudo que você fizer à frente, para você ter uma consistência entre os dados, você precisa usar sempre o mesmo ativo, ok? Se adotou o ativo médio, adote, quando falar de ativo médio para todos, ok? Tranquilo? Vamos lá. Outro quociente importante é o giro do ativo, né, que a gente falou agora, causas prováveis dessa variação do ativo, né? Por que é que esse giro do ativo varia, né, em relação à receita líquida e o ativo de um ano para o outro, ou de um semestre para outro e assim por diante? Existem várias causas, mas as possíveis causas são retração do mercado como um todo. Se o mercado, de um modo geral, se retraiu, com certeza essa empresa vai vender menos, vai produzir menos, então a receita líquida será menor, embora o ativo se mantenha constante, né? Queda de participação no mercado. Se essa empresa, de alguma maneira, né, ela perdeu uma parte da fatia do mercado em função de outros que entraram, né, novos entrantes, né? Então, de um modo geral, a receita líquida também será menor, né? E outra estratégia da empresa. Às vezes, estrategicamente, a empresa se retrai com relação a um determinado período, né? Até porque está lançando, ou seja, essa empresa está gerando outra nova empresa, né? Ou coisa similar, outra unidade de negócio, é uma estratégia da empresa ela vender menos naquele período, né? Tá? Então, aqui estão as possíveis causas de variações. Com certeza, você pode pensar um pouco e vai encontrar muitas outras possíveis causas dessas variações, né? Outro coeficiente importantíssimo é giro do ativo operacional. Aí surge mais uma novidade para nós aqui, ó, ativo operacional, né? Então, o GAO é receita líquida sobre o ativo operacional. Aí o aluno, puxa, o que danado é ativo operacional? Ativo operacional, a gente tem que considerar o ativo circulante, mais imobilizado, mais o intangível. Isso é chamado de ativo operacional. Então, eu pego o circulante, somo com o imobilizado e intangível. Daí, eu não levei em consideração realizava a longo prazo. Então, esse conjunto aqui chama-se de ativo operacional. Tá? Exemplo, na mesma empresa, receita líquida de 200 mil, valor do ativo operacional, 95 mil. Aplicando a fórmula, né? Esse exercício de assimilação, você tem que o Gauss seria 200 mil dividido por 95 mil, 2,10526, arredondando aqui 2,11, né? O que é que isso representa, né? Representa que a receita líquida deu um retorno 2,11 vezes, no caso, 2,11 vezes, né? Sobre o investimento de ativos essenciais para a manutenção das operações da empresa. Então, o ativo operacional é também conhecido como ativos essenciais, o circulante, imobilizado e o intangível, ok? Isso está dizendo isto, né? E aí, quanto maior, também será melhor, né? Quanto maior for a relação entre RL, quer dizer, ganhando receita líquida, observe que na DR tem lá, né? Desde a receita bruta, chegar à receita líquida, lucro operacional, até o lucro líquido. Então, é importância vital que a gente perceba que a receita líquida, quando aumenta, né, para o mesmo ativo operacional, com certeza o giro do ativo operacional é maior. Ou seja, aqueles ativos essenciais eles estão gerando maiores receitas, tá? Maiores receitas, tá? Vamos mais um coeficiente importante, margem bruta. O que vem a ser margem bruta, né? A margem bruta nada mais é do que eu dividir o lucro bruto da empresa, através da DR, né?
pela receita líquida, né? Na verdade, eu estou pegando uma parte lá em cima aqui, né? É a receita líquida e o lucro bruto. Estou dividindo um pelo outro, né? E eu quero saber qual é essa participação. Então, vamos supor que essa empresa, o lucro bruto é o quê? A receita líquida mesmo CMV, ou CPV, ou CSP, né? Aqui mercadoria vendidas, aqui se for indústria, produtos vendidos, e aqui se for serviço, custo de serviços prestados, né? Lembre-se lá do custo no início, né? E aí a gente pega o exemplo disso, é a importância vital, né? O lucro bruto de 80 mil e uma receita líquida de 200, você vai aplicar a fórmula, vai achar 80 dividido por 200 dá 0,40, ou seja, 40%. O que isso representa, né? Que a empresa teve uma margem de lucro de 40%, ou seja, o lucro bruto nas vendas corresponde a 40% da receita líquida. 40% da receita líquida, né? Então, a receita líquida, quando chegar no lucro bruto, nós temos só 40%. Se eu pegar aqui a DR analisando, de cima para baixo, eu parti aqui da receita líquida, lucro bruto e tudo mais. Quando eu chegar aqui no lucro bruto, ele representa tão somente receita líquida, né? Nesse caminho aqui foi consumido 60% dessa receita, né? 60%. E é bom lembrar que quando a gente olha para a DR, né? Os maiores itens componentes da DR é a responsabilidade da empresa, né? Exceto tributação. Quer seja tributação sobre a receita, quer seja tributação sobre o lucro, né? E assim por diante, você vai ver que essa tributação não depende da empresa, mas todos os demais itens é gestão da empresa, né? Ela pode gastar menos na despesa operacionais, nas despesas administrativas e assim por diante, né? Importância vital isso. Também aqui, quanto maior, melhor. Evidentemente, quanto maior for o lucro bruto, maior, evidentemente, será a relação entre lucro bruto e receita líquida, né? Margem operacional. Margem operacional nada mais é do que pegar o lucro operacional dividido pela receita líquida, né? O lucro operacional está aqui. Suponha na empresa que o lucro operacional foi 60 mil, a receita líquida de 200, e daí simplesmente se aplicar a fórmula, você vai achar 0,30, ou seja, 30%, né? Então, a margem operacional, a interpretação é 70% da receita líquida foram consumidas por custos e despesas operacionais. Ok? Veja que coisa interessante, né? 30% somente ela representa. Quando chegou no lucro operacional, 70% da receita líquida já foi consumida por custos e despesas operacionais. Okay? Então, mais uma vez, né? Despesas operacionais, nós temos condições na empresa, uma empresa bem organizada, com boa gestão, de reduzir. E custo também, né? Então, quanto mais eu reduzo o custo, quanto mais eu reduzo despesa operacional, com certeza maior será meu lucro operacional e essa relação, evidentemente, vai se tornar menor, né? Menor, né? Ok? Vai se tornar menor. E aí, quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor, né? Então, você veja, 30%, 70%. Se fosse 50%, seria só 50% da receita líquida consumida, né? Então, quanto maior o denominador, maior será o resultado desta divisão, né? Ok? Mais um coeficientezinho importante para ser analisado na empresa. Outra seria a margem líquida. Veja que em slides anteriores nós comentamos sobre a margem bruta, agora a margem líquida. Margem líquida nada mais é do que eu pegar o lucro líquido e dividir pela receita líquida. Na verdade, eu estou pegando a parte final aqui da DR, que é o lucro líquido, e dividindo pela receita líquida, né? Que é aquela que é decorrente da bruta, né? Lucro líquido, então, exemplo, suponha que o lucro líquido foi 30 mil no final e a receita líquida 200 mil, como a gente já tinha feito em exercícios anteriores. Então, a margem líquida será 30 mil dividido por 200 mil, ou seja, 0,15. Isso quer dizer o quê? Que 85% da receita líquida foi consumida por custo, despesas operacionais e tributo. Tudo isso foi engolido, né, de um modo geral, né? Então, 85%. Quer dizer, na verdade, quando você pegou a receita líquida, quando foi tratado o lucro líquido, você veja que ele só representa 15%, né? Em cima da receita líquida, né? Ou seja, foram consumidos por custos, despesas operacionais e tributos de um modo geral, né? Também, quanto maior, melhor. Então, você começa a observar que quando a gente trata a redução de custo numa empresa, e voltando para a área de custo, né?
e de despesas operacionais, já que tributos não é da alçada da empresa, né? O tributo é federal, municipal, estadual, não depende da empresa. Então, os custos de despesas operacionais, sim, a redução de custos de despesas operacionais é sempre benéfica para a empresa na hora de você calcular esses coeficientes, você vê o reflexo, né, que ela tem em cima desses coeficientes. Retorno, rentabilidade do ativo ou sobre o investimento total. É outro coeficiente importantíssimo da empresa. Então, é a margem líquida vezes o giro do ativo, né? Então, se eu pegar a margem líquida, o que é a margem líquida? É lucro líquido sobre receita líquida, como vimos em slides anteriores. E qual é o giro do ativo? É receita líquida sobre o ativo. Essas fórmulas nós já vimos, né, nos slides anteriores, né, de um modo geral. Isso aqui já é de conhecimento, né, dessa própria aula desde o início. Você pode revisar. Então, essas duas fórmulas aqui já faz parte desse contexto que nós estamos analisando no momento, que são coeficientes de lucratividade e rentabilidade. E aí a gente começa a perceber, se eu aplicar aqui, ó, RA é LL sobre RL vezes giro do ativo, RL sobre ativo, né? Aí eu começo a perceber que na hora que eu faço isso, eu posso simplificar. Observe que o receita líquida está no denominador e aqui está no numerador. Então, dessa forma, surge lucro líquido sobre ativo, né? Então, quando eu aplicar essa forma, se eu tiver o cálculo da margem líquida e giro do ativo, eu aplico direto e tenho resultado. Caso contrário, eu posso calcular através dessa fórmula aqui, que é bem simplificada, que é o lucro líquido dividido pelo ativo. Aí você tem exatamente o retorno, né? O chamado rentabilidade do ativo ou sobre o investimento total, né? E aí a gente começa a perceber, ó, considerando os resultados anteriores, você tem lá a margem líquida, nós calculamos 0,15. Anteriormente, nós calculamos também o giro do ativo 160, né? Ou seja, 1,6, 160%. Se eu multiplicar um pelo outro, dá exatamente a 0,24. Mas observe, se eu trabalhar também esta fórmula, lucro líquido sobre ativo, 30 mil sobre 125 mil, também dá 0,24, né? Também dá 0,24. Tanto faz eu usar esta fórmula como esta, né? Com esses mesmos dados, você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo, né? Então, aqui eu tenho um resultado de 0,24, como também aqui, aplicando a fórmula, eu tenho um resultado de 0,24, né? E aí a gente começa a perceber, o lucro líquido deu um retorno de 24% sobre o investimento total do ativo, né? O ativo pode ser o ativo médio, lembrando, né? Se eu calcular com o ativo médio, que seria o ativo inicial e o ativo final, né? Eu vou levar em consideração todos os outros indicadores, tem que considerar, de falar ativo, tem que considerar também ativo médio, né? Ativo médio. E quanto maior, melhor, né? Aqui, só voltando aqui, para mostrar novamente, ó, 30, que aqui podia passar despercebido, sobre 125, dá 0,24. Então, tanto faz essa forma como essa. Até porque esta forma decorre da aplicação de formas anteriores aqui nesta forma, né? Interessante, mas a gente tem que lembrar a vocês, ok? Então, mais um retorno ou rentabilidade do ativo sobre investimento total de importância vital, né? Agora, outro payback, né? O que vem a ser o payback, né? Na verdade, é o tempo necessário para recuperar o custo do investimento, ou seja, indica o período de recuperação que você tem de um investimento que foi feito, né? O investimento foi feito, esse período de recuperação. E aí o payback nada mais é do que o ativo dividido pelo lucro líquido. Ou também é 1 sobre o RA, que a gente calculou, retorno do ativo, né? Então, tanto faz eu calcular com essa fórmula, como essas, teremos o mesmo resultado. Vamos ver, né? Então, considerando os mesmos resultados anteriores, você tem um ativo de 125, o lucro líquido de 30 mil, né? O payback aí seria 125 por 30 mil, 4,16. Mas se eu usar essa fórmula aqui, ó, 1 dividido pelo RA, o RA nós calculamos em slide anterior, então é 0,24. 1 sobre 0,24 também dá exatamente o mesmíssimo resultado, né? Tanto faz eu ter uma fórmula ou outra. Isso é uma maneira interessante, porque às vezes numa questão você tem os dados para atuar no ativo com lucro líquido e às vezes você tem o RA.
Então, você, não tenho como calcular, porque eu não tenho ativo, não tenho lucro líquido, mas eu tenho o RA, o retorno do ativo. Então, eu preciso simplesmente conhecer essas fórmulas, né? O payback simplesmente é 1 sobre RA, você calcularia o payback da mesma forma, né? E aí nós vamos ver, em 4,17 anos, haverá o retorno integral do investimento feito no total do ativo, né? E aí o ativo também pode ser o ativo médio, né? Lembrando aquilo que eu disse, se considerar o ativo médio, todos os outros indicadores deverão tratar também com ativo médio, né? Ok? E esse aí é o contrário, quanto menor, melhor. Então, quando você investe, você quer ter um retorno mais rápido, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Eu quero o retorno mais rápido possível, né? E aí você começa a observar que quanto menor, melhor, né? Rentabilidade, outro item importante. Retorno rentabilidade do ativo operacional, né? Margem operacional vezes giro do ativo, né? Então, aqui, se eu substituir aqui, ó, né? Nos slides anteriores já vimos isso, a margem operacional é lucro operacional dividido pela receita líquida e o giro do ativo é receita líquida dividido pelo ativo. Observe que neste momento eu tenho RL aqui no denominador e tenho RL aqui no numerador. Cortei um pelo outro e simplesmente ficou com essa fórmula aqui, né? Quer dizer, tanto faz eu trabalhar desta maneira, MOP vezes GA, como trabalhar dessa maneira aqui, trabalhando o lucro operacional dividido pelo ativo, né? Vamos ver como é que se comporta com os resultados. Então, exemplo, considerando os resultados anteriores, você terá que a margem operacional é 0,30, o giro do ativo é 1,6, então se eu aplicar 0,30 vezes 1,6 dá 0,48. Mas também se eu aplicar aqui essa fórmula, lucro operacional sobre ativo seria 60 sobre 125, também você terá o 0,48, né? Tanto faz eu fazer dessa maneira, como desta. Por isso que é importante a gente trabalhar sempre o mesmo conjunto de dados para ver todos esses indicadores, né? A interpretação qual é? O lucro operacional representa 48% do investimento total feito no ativo da empresa. Voltando, se eu trabalhar com ativo médio, eu também tenho que trabalhar todos os coeficientes também com ativo médio. E aí, nesse retorno, rentabilidade operacional do ativo, a gente começa a perceber que quanto maior, melhor. Quanto mais o lucro operacional der retorno em relação ao ativo da empresa, aquilo que foi investido no ativo, melhor para a empresa, né? Então, mais um coeficientezinho de suma importância para a gente trabalhar. E você veja que, querendo ou não querendo, é um conjunto de fórmulas, né? A gente não pode abdicar disso, né? E vamos para lá. Então, aqui em cima eu fiz normalmente só para destacar, o 60% 25,048, né? Só para destacar, teoria aqui, coloquei aqui, para ficar mais, ressaltar mais para você. Outro coeficiente importante seria o retorno rentabilidade do ativo operacional, né? A gente já viu o que é o ativo operacional, não foi? Então, lá a gente viu que a margem operacional é dividida sobre o GAL, o giro do ativo operacional. E lá também nós aprendemos já em slides anteriores, né? Se você tem dúvida, volte. Aqui, ó, margem operacional seria lucro operacional sobre receita líquida e o GAL seria receita líquida sobre ativo operacional. Observe que, neste caso, né, eu posso cortar aqui receita líquida, que está no denominador, e aqui receita líquida, que está no numerador, e dar origem simplesmente a uma nova fórmula, né? Lucro operacional sobre o ativo operacional, né? Importância vital, né? Se eu considerar os resultados anteriores, vamos calcular, né? O MOP, que a gente calculou já anteriormente no exercício, deu 0,30, o GAL deu 2,10526. Então, na hora que eu faço isso aqui, eu vou botar 0,30 vezes 2,10526, dá 0,63158, que é a mesma coisa de eu dividir 60 mil, que é o lucro operacional, sobre o ativo operacional, que é 95. Dá exatamente o mesmo resultado. Arredondando, 0,64, né? Isso quer dizer que o lucro operacional representa 63,158% do ativo, do investimento feito no ativo operacional da empresa. Lembrando o que é o ativo operacional, não se esqueça, tá? É o ativo circulante, mais o imobilizado, mais o intangível, né? Lembre-se disso. E, mais uma vez, quanto maior, melhor, né? Então, você veja que nós temos um conjunto de quocientes voltados para lucratividade e rentabilidade, ou seja, ou em relação à receita ou em relação ao lucro, né? Tanto faz um como o outro, né? Importância vital. E aí você começa a perceber
como é que a empresa tem a sua gestão. Porque quando você olha para o DR, né, demonstração de resultado, você vê que lá a maioria dos itens que compõem o DR, os componentes do DR, eles são gestão da empresa. A gestão é da empresa, né? Despesa operacional, despesa administrativa, despesa financeira e assim por diante. Só tem 2 pontos que você, evidentemente, precisa levar em consideração, que não é controle da empresa, são os tributos, né? Lá em cima tem o tributo, né? Em cima da receita, e cá embaixo você tem a tributação em cima do lucro líquido, que é o imposto de renda, CCL e assim por diante, né? CCSL e assim por diante. Então, você começa a perceber que é de suma importância a empresa ter uma boa gestão para que esses coeficientes de rentabilidade e lucratividade, eles retratem melhor a empresa e, evidentemente, dê uma vida saudável ao dia a dia dessa empresa, né? Então, quanto maior, melhor. Então, o retorno, rentabilidade do capital próprio, né? Mais outro importantíssimo, né? Observe que no anterior nós tratamos aqui rentabilidade em cima do ativo operacional, mas agora vamos tratar sobre rentabilidade do capital próprio, né? Então, na verdade, é o lucro líquido dividido pelo PL, né? Observe que o lucro líquido está na DR, o PL está no balanço, né? Balanço patrimonial, né? Então, considerando resultados anteriores, você tem o lucro líquido que deu lá de 30 mil no final, o PL de 400, então dá 0,075, né? Isso quer dizer o quê? Que o lucro líquido representa tão somente 7,5% do PL da empresa, né? Então, o lucro líquido está dando 7,5% do PL da empresa, né? O PL também eu posso trabalhar com PL médio, né? Se eu tenho o PL do ano anterior e do ano atual, eu posso trabalhar com PL médio, né? De importância vital. Agora, lembrando, né? Não se esqueça, se eu trabalhar com PL médio, eu tenho que todos os indicadores também trabalhar com PL médio, e é importante também que o ativo também seja médio, ok? Para não vá ter consistência entre os dados, né? E aí você pode ver quanto maior, melhor. Quanto maior for, evidentemente, essa relação aqui, né, que é o lucro líquido sobre o PL, melhor para a empresa. Eu estou tendo muito lucro em relação ao PL. Aqui só representou 7,5%, né? É de importância vital a gente trabalhar isso aqui, certo? Olha, nós vimos esse conjunto de indicadores de suma importância, são indicadores de lucratividade e rentabilidade, isso é importância vital, e esse conjunto de indicadores, ele, evidentemente, posteriormente, nós vamos trabalhar em questões, né? Na série resolução de questões, como nós estamos apresentando. Mas é de suma importância que antes de você ver ou assistir, no caso, a aula de resolução de questões sobre esse assunto, você primeiro estude bastante esta aula, certo? Porque lá eu vou tratar só de resolver problemas fazendo referência a essa aula, tá? Então, se você gostou, inscreva-se, de modo geral, compartilhe nas suas redes sociais. É importante que você compartilhe isso, né, nas suas redes sociais, fazendo com que mais pessoas usufruam, né, desse conhecimento. Qualquer dúvida, eu mande para ma66@gmail.com e teremos imenso prazer em respondê-lo, certo? É interessante. Ou faça seus comentários, né, lá no próprio YouTube, na área de vida, né? Na área de vida, tá? Lembre-se sempre, o verdadeiro estudante é aquele que faz das dificuldades um degrau para subir na vida, certo? Ele não desiste com a dificuldade. A dificuldade serve para você alavancar seu conhecimento, né? Agradeço a sua participação e espero contar com você numa próxima aula, né?